Olá, criptomaníacos! Obrigado a todos vocês que votaram no Coin Times Awards. Nós ganhamos como o melhor influenciador do ano. Eu tenho que agradecer muito a vocês que sempre dão uma força enorme a criptomaníacos. E agora a gente também está participando do Crypto Awards, então votem. Eu passei o link no vídeo anterior aqui no canal para quem puder ajudar a criptomaníacos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a aprovação do pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos e, como vocês sabem, o Bitcoin funciona como um buraco negro, sugando todo o excesso do mercado, sugando todo o lixo do mercado. Então o governo joga esse dinheiro, como ele fazia antigamente, na época que o sistema era fechado, mas agora existe uma janela chamada Bitcoin, que é uma moeda superior às outras. Então esses ativos, querendo ou não, acabam sendo sugados para dentro do Bitcoin, que começa a se valorizar cada vez mais rapidamente. A gente está vendo uma alta do Bitcoin hoje, isso vem ficando cada vez mais comum e os governos ainda não entenderam esse processo. A gente tem aí muitos velhinhos envolvidos nisso, né? O Biden é um deles, mas outros velhos também, como o maior investidor da Bolsa Brasileira, que hoje falou mal do Bitcoin, mesmo sem conhecer. Vamos falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Eu sei que hoje quem merece o like são vocês por terem ajudado aqui na premiação, mas quem puder, por favor, deixa o like no vídeo que sempre colabora para o canal continuar crescendo. Bom, hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que nós temos um novo patrocinador no canal, que é a Alter. A Alter é uma conta digital, a primeira criptoconta do Brasil, um local onde você pode ter tanto reais quanto criptomoedas na mesma carteira, comprar e vender criptomoedas sem pagar taxa alguma. Vamos falar sobre todos os recursos agora. Então aqui está o site da Alter e é uma conta digital, como vocês estão vendo aqui um celular, né? Uma conta no celular, mas é a primeira criptoconta do Brasil, tudo integrado dentro deste aplicativo e também tem um cartão Visa Internacional para você utilizar o seu Bitcoin, as suas criptomoedas no dia a dia, o que é espetacular. Muita gente pergunta, como é que eu vou gastar meu Bitcoin? Está aqui uma opção e, ao contrário das corretoras, você não paga taxa para comprar e vender criptomoedas, nem para utilizar no seu cartão. Então vamos tentar entender como funciona. Primeiro você abre a sua conta aqui, né? É um processo simples e fácil. O link para abrir vai estar aqui na descrição do vídeo, mas vamos entender tudo que essa conta faz. Vamos descer aqui para explicar para vocês. Na Alter você pode fazer transferências, pagar boletos, comprar e vender criptomoedas e também convertê-las em reais, além de ter um cartão de crédito físico e virtual para utilização no dia a dia. E claro, você também pode chamar os seus amigos, convidar os seus amigos com o seu link de referência e ganhar Bitcoin. Você recebe Bitcoin por fazer isso. Falando em ganhar Bitcoin, tem o CryptoBack aqui, tá? A CryptoBack já é integrado dentro da conta da Alter Bank e sempre que você faz compra com seu cartão de crédito, como eu falei, um cartão de crédito internacional, você recebe até 1% do valor da compra de volta em Bitcoins. Não precisa fazer nada. Usou, comprou, qualquer compra acima de R$10, você recebe até 1%, tá? Algo entre 0,5% e 1% do valor da compra em Bitcoins. E a melhor parte é que você não paga taxa. Então é diferente de uma exchange onde tem taxa para tudo. Se você clicar aqui em calculadora, você consegue ver a diferença da Alter para qualquer outra exchange. Na Alter, se você for comprar R$1.000 em Bitcoin, você vai pagar 0% de taxa e comprar o Bitcoin pelo preço dele. Já numa exchange qualquer, exchange B, por exemplo, você vai tentar comprar, vai pagar aqui uma taxa de 0,5%. Então, é mais caro para você comprar Bitcoin numa exchange do que por dentro do seu aplicativo, da sua conta digital, que já tem os seus reais lá dentro. Mesma coisa para vender, tá? Vamos parar de utilizar contas bancárias tradicionais, porque o banco é contra criptomoedas, então eles estão doidos para fechar a conta de quem movimenta criptomoedas.
Em diversos países eles estão proibindo conta para quem movimenta criptomoedas, então vamos boicotar esse tipo de banco e vamos migrar para contas digitais, principalmente para contas digitais que aceitam criptomoedas, como é o caso da Alter. Aqui tem tudo que você precisa numa mesma conta, pode guardar seu real, a sua criptomoeda, utilizar cartão, ganhar cashback, não pagar taxa, não tem como ser melhor. Como eu falei para vocês, o link está na descrição, eu já fiz a minha conta, estou utilizando e recomendo a Alter para vocês. Vamos entrar agora na grande notícia do dia. Finalmente, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o plano de estímulo do Biden de 1,9 trilhão de dólares. Então, mais uma intervenção do Estado na economia e a gente sabe o resultado disso. O resultado disso é aumento da inflação e a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Um sistema completamente absurdo. Antes do Bitcoin, esse sistema era fechado, ou seja, você não tinha como escapar desse roubo. O governo imprimia moeda, imprimia esse dinheiro, diluía o dinheiro no mercado, ou seja, a nota que você tem na sua poupança, na sua carteira, passava a valer menos e não tinha nada que você pudesse fazer. Esse valor seria transferido de você para o Estado e o Estado vai distribuir esse novo dinheiro entre aqueles que já estão no topo, bancos e grandes empresas. Então, é uma transferência de você, dos mais pobres, para aqueles que são os mais ricos. Não existia forma de escapar dessa escravidão. Mas aí acontece que o Bitcoin nasce como uma janela, como um furo dentro desse sistema, permitindo que esse dinheiro saia desse sistema e vá para dentro do Bitcoin. Imagine um grande buraco negro, é isso que o Bitcoin é. Ele vai sugando os ativos, toda essa sujeira do mercado, algo que antes era impossível. Então agora, imagina, você que antes não tinha alternativa, ou mesmo uma empresa que não tinha alternativa a não ser ver suas reservas derretendo como um cubo de gelo, agora ela pode comprar Bitcoin. Você pode comprar Bitcoin. E se o governo imprimir moeda, o que acontece com você? Nada. Você não perde nada, você não perde dinheiro, porque o governo não tem controle sobre a emissão de Bitcoins. E pensem comigo, se o Bitcoin é esse furo dentro do sistema e ele é uma moeda superior, é uma moeda que funciona como reserva de valor, ao contrário do dólar, ao contrário do real, qual é a tendência? Que ele sugue todos os ativos do mercado. Isso vai acontecer o tempo todo. Então o Biden vai imprimir 1,9 trilhão, esse dinheiro, uma hora ou outra, vai migrar para Bitcoin. Já começou a migrar, mas ele vai migrando cada vez mais forte para dentro do Bitcoin, que vai consumindo todo esse excesso do mercado. O Bitcoin, ele resolve um problema que a gente tinha, as pessoas ainda não entenderam isso, os governos ainda não entenderam isso, mas é o que vai acontecer. O dinheiro sempre vai migrar para aquela moeda que for mais forte. Antes era o dólar, agora é o Bitcoin, e ele está sugando e vai sugar cada vez mais. E o resultado que a gente viu foi hoje o preço do Bitcoin fazendo isso daqui, tá? Vou dar um zoom primeiro. Vocês lembram aqui do canal, nessas linhas brancas, onde o preço ficou consolidando entre os 45 mil e os 50 mil dólares. A gente acertou essa previsão aqui no canal, dá o like aí para colaborar. E quando aconteceu o rompimento desses 50.600 e pouco, como a gente falou em vídeos anteriores, o preço disparou. E agora que sai esse pacote de estímulos, o que acontece? Vai subir ainda mais, vai ter mais inflação, agora você precisa de mais notinhas de dólar para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Por quê? O número de Bitcoins continua o mesmo e o número de dólares aumentou. É a mesma coisa com qualquer produto do mercado, né? Se, por exemplo, a quantidade de tomates no mercado subir, começar uma produção muito grande de tomate, o que vai acontecer com o valor do tomate? Vai lá embaixo, porque as pessoas consomem a mesma quantidade, mas tem muito tomate no mercado e agora está acontecendo isso com o dólar. Aumentou muito a quantidade de dólar no mercado, vai aumentar com o passar do tempo, né? Porque o dinheiro não entra no mercado de uma hora para outra e a consequência disso é a desvalorização do dólar. Você vai precisar de mais dólares para comprar a mesma quantia de Bitcoin. E o Bitcoin, lindo, subindo, feito louco aqui, chegou a bater hoje aqui numa máxima de 57.400 dólares. No momento aqui do vídeo está em 56
2.500. Então, a tendência do Bitcoin era justamente essa, voltar aqui para a máxima histórica. A máxima histórica está marcada nessa linha vermelha no meu gráfico, posicionada aqui nos 58.350. E vamos afastar um pouco o gráfico aqui para entender o que está acontecendo. Aqui embaixo, vocês estão vendo essas barras, é o que a gente chama de MACD. O MACD é um bom indicador para a gente identificar uma virada de tendência, né, de negativa para positiva, de positiva para negativa, e também a força dessa tendência. Então, olha como vem funcionando muito bem durante essa alta. Notem aqui que o início da alta, que está marcado aqui na minha linha de tendência na cor amarela, né, lá no final de 2020, o MACD ficou verde. A partir do momento que ele ficou verde, o preço disparou. Chegou aqui, o MACD entrou para o vermelho, para o negativo. O que aconteceu com o preço? Desabou até esse ponto aqui. Nesse ponto aqui embaixo, vocês estão vendo que o MACD voltou a ficar verde. O que aconteceu com o preço lá em cima? Voltou a subir. Até esse ponto aqui no MACD, ó, onde ele voltou a ficar vermelho. Ficou vermelho, preço desabou, e nesse momento que a gente está agora, o MACD volta a ficar verde aqui, indicando reversão de tendência, ou seja, voltamos a ficar numa tendência positiva para o preço voltou a subir com força, e geralmente, como a gente está vendo, ele fica positivo por um bom período, né? Esse aqui é um gráfico diário, mas vocês percebem que vários dias aqui o MACD fica positivo, essa é a tendência que a gente está vendo, ou seja, a gente está só no iniciozinho aqui dessa reversão de tendência, e agora a gente deveria ver o preço continuar subindo. Claro que existe um risco, o risco aqui é o preço encontrar essa resistência da alta histórica nos 58.350, não conseguir romper, e aí a gente veria um recuo. E esse recuo, para mim, poderia vir até essa faixa aqui dos 50.000, 50.600, que era a nossa resistência, e agora ela se torna suporte. Então, caso o preço não consiga superar essa alta histórica aqui dos 58.350, o preço pode voltar para o patamar dos 50 mil dólares, tá? Já um rompimento aqui dessa resistência, né, dos 58.350, obviamente leva a uma disparada de preço. Claro, lembrando que existe uma resistência psicológica nos 60 mil dólares. Sempre que chega nesse número inteiro, 50 mil, 60 mil, a gente costuma ver uma certa resistência para o preço superar. Mas eu diria que o meu chute é que o preço vai buscar ali os 62.500 até corrigir, se superar os 58.350. E o Biden não é o único velhinho que não entende as consequências do que está fazendo, não entende sobre o Bitcoin. A gente tem aqui o caso de outro velhinho muito conhecido no mercado de criptomoedas, que é o Peter Schiff. Peter Schiff diz que vai deserdar o filho que comprou tudo em Bitcoin. E para quem não sabe, o Peter Schiff é um respeitado economista que corretamente previu a crise lá de 2008, ficou muito famoso. E ele é um grande investidor e defensor do ouro. Ele entende que o ouro é a grande moeda, é a verdadeira moeda, e ele critica as criptomoedas e também a moeda estatal, a moeda fiduciária, né? Então, nesse aspecto, ele concorda com a gente. Ele acha que a moeda estatal é um lixo desde que ela parou de ter lastro no ouro. Ele está correto com relação a isso. O problema é que ele acha que o ouro, uma pedrinha brilhante, vai continuar sendo a grande moeda, quando claramente a gente está migrando para a digitalização. A gente está passando agora para coisas que não precisam ser físicas, né? Que não possam ser confiscadas, porque o ouro lá no passado teve esse problema, né? Ele era confiscado pelo governo. Então, a forma da gente escapar disso é utilizando o Bitcoin, e o Peter Schiff, infelizmente, diz que não, que a grande moeda é o ouro e que o Bitcoin não possui valor intrínseco. Bom, o filho dele, que é um economista austríaco, discorda. Aqui aparece a postagem dele no Twitter falando justamente sobre isso, né? E ele falou que vai deserdar o filho para que o filho não destrua toda a poupança, né, todo o dinheiro que o pai possui comprando Bitcoin. Infelizmente, o Peter Schiff não entende que o filho dele, em breve, vai ser mais rico do que ele. E eu consigo provar isso usando o gráfico do ouro. Vocês estão vendo aí na tela, né? Esse é o preço do ouro. Ele atingiu um pico aqui exatamente no início de 1980, e aí o preço desabou, só voltou a esse mesmo nível, acreditem ou não, em 2008. Décadas e décadas depois, o preço do ouro voltou ao seu patamar. Será que o ouro serviu realmente como uma boa reserva de valor?
Não, né? Aí depois de 2008 teve essa disparada do ouro, ele encontrou um novo pico aqui em 2011, atingindo $1.900. E aí, quanto tempo levou para o ouro voltar para esse mesmo nível? Ele caiu, ó, e só voltou para esse nível praticamente agora em 2021, para ser mais preciso, em agosto de 2020. Novamente, uma janela enorme para você conseguir recuperar o valor que você tinha em ouro. E agora, olha o que está acontecendo com o ouro nesse momento, tá? Ele vem desabando desde agosto de 2020 para cá, o ouro só perde valor. Vem perdendo com força o valor justamente quando a gente mais precisa dele, ou seja, numa crise econômica, você espera que o ouro sirva como reserva de valor, ele não vem servindo. Quem investiu em Bitcoin nesse período, obviamente, teve um retorno muito superior, então, bom para o filho do Peter Schiff. Já passamos por 2 idosos que não entendem Bitcoin e agora falaremos sobre o terceiro, porque saiu essa matéria no Estadão hoje sobre o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira. E o que o Luiz Barsi falou? Ele falou mal também do Bitcoin, a gente vai chegar lá, mas vamos dar uma lida para pegar o perfil desse investidor, que é um grande investidor da Bolsa, não me entendam mal, tá? O cara tem que ser respeitado aqui porque conseguiu enriquecer com ações, mas todo mundo tem o seu tempo e as pessoas começam a não entender novas tecnologias, novas coisas que surgem no mercado, isso é natural. Então vamos lá, Luiz Barsi, o perfil do brasileiro é de um agiota por excelência. Aos 82 anos, o maior investidor individual da Bolsa Brasileira critica a falta de uma cultura de investimentos no país. Bom, vamos aqui. Eu marquei as perguntas sempre em azul e as respostas em amarelo, tá? A pergunta foi: diante dos últimos acontecimentos no Brasil, o senhor continua esperançoso e otimista? E ele respondeu: temos boas e grandes empresas, energia elétrica, telecomunicações, saneamento, todos esses setores de atividades bem fundamentada. Note que ele citou 3 setores que são extremamente regulamentados pelo Estado, são extremamente dependentes do Estado. Continuando. Por isso, mesmo que tenhamos pela frente recaídas em termos políticos, de políticos que possam vir novamente a assumir a postura de governante por questões de populismo, eles nunca vão conseguir destruir o Brasil. O Brasil vai ser sempre um país que eu recomendo. Tanto que os recursos externos vêm ganhar dinheiro aqui, não ganham lá fora. Aqui que eu já discordo dele, tá? Esses recursos externos que vêm para o Brasil é devido justamente à incapacidade do Brasil de manter o valor da sua moeda, dos seus ativos. A gente está vendo aqui o real se desvalorizando e se torna muito fácil para o investidor que tem dólar na mão ou uma moeda forte vir aqui comprar esses ativos. Isso não significa que os nossos ativos são de alta qualidade, é muito bom investir aqui. E sim, se torna barato fazer esse tipo de investimento no Brasil e quanto pior for a política, quanto pior forem esses governantes, mais desvalorizadas vão se tornar essas empresas que ele citou aqui, né? Só citou empresa que tem muita regulamentação estatal, que são empresas aqui ou mistas ou totalmente estatais, né? Energia elétrica, telecomunicações, saneamento, etc. A próxima pergunta foi: o Brasil já adquiriu uma cultura de investimento para gerar essa riqueza? E ele disse: lamentavelmente, o brasileiro foi seduzido, conduzido e induzido a ser um agiota. Agora ele fugiu do mercado de renda fixa, de renda garantida e veio para a Bolsa de Valores. O meu temor é que se as taxas de juros voltarem a apresentar um resultado um pouco mais expressivo do que esse, muitos vão deixar a Bolsa e voltar para a agiotagem. O perfil do brasileiro é de um agiota por excelência. Ele está criticando aqui que o brasileiro, ao invés de fazer um investimento em empresas, né, em algo que ele confia, ele deixa o dinheiro travado dentro da renda fixa, lá na poupança, né, investimentos de título do governo, coisas que não estão, no entendimento dele, gerando riqueza, como, por exemplo, uma empresa. E aí eu pergunto, será que o brasileiro ele não quer somente proteger o seu dinheiro, ou seja, ter uma reserva de valor, algo que garanta que o dinheiro dele não vai derreter? Será que não é esse o grande objetivo do brasileiro, acostumado com inflação e com problemas na moeda? Então, as pessoas agora estão indo para a Bolsa, talvez, somente para não perderem tanto dinheiro, já que a gente está vendo problemas aí de poupança pagando muito baixo, inflação crescente. Então, o brasileiro, como não consegue recuperar esse dinheiro na poupança, ele é obrigado
medo a se arriscar mais e aí vai para a Bolsa de Valores. A Bolsa infla artificialmente, essas pessoas não estariam investindo em empresa, elas querem somente não perder dinheiro. Ele não está percebendo uma tendência que é uma tendência favorável ao Bitcoin, que é uma reserva de valor, ao contrário das ações. As ações possuem um risco, dependem de uma análise muito mais complexa para saber se uma empresa é boa, se uma empresa é ruim. Não é uma moeda como o Bitcoin, mas ele não entendeu isso ainda e ele percebeu o seguinte: esse pessoal vai fazer o quê na hora que os juros subirem, a poupança começar a pagar mais, os títulos começarem a pagar mais? Esse pessoal vai sair da bolsa, porque a intenção desse pessoal não é ter risco, e sim preservar o patrimônio. Essas pessoas vão voltar para título, vão voltar para poupança, e o que vai acontecer com as ações? Despencar. Próxima pergunta: como o investidor deve interpretar os movimentos do mercado, como a queda forte da Bolsa após a notícia da anulação dos processos do ex-presidente Lula? Sim, o Lula foi solto, né? Com seu dinheiro. Todo esse processo da Lava Jato, quem pagou foi você que pagou imposto aí. Se você pagou imposto, você tem que colocar um narizinho de palhaço, porque você pagou aí milhões e milhões de reais para um processo demoradíssimo, de anos e anos de Lava Jato, que agora estão jogando no lixo. Inclusive, o Lula está querendo pedir indenização também com o seu dinheiro. Ou seja, Lava Jato paga à toa, né? Foi somente uma palhaçada, depois soltam o bandido e o bandido vai te cobrar indenização. Quem paga imposto é palhaço, então não seja palhaço, não posso falar mais do que isso. A resposta dele: quando o investidor opta por comprar ações, ele tem de se conscientizar que está comprando ações e não comprando o mercado. Lamentavelmente, as pessoas olham muito para o índice, para o desempenho do índice, mas na realidade tem de olhar para o papel que compra, para a ação que adquire, resultante de uma análise com fundamentos, com histórico. A pessoa tem de exorcizar essa questão de se preocupar com o mercado. Novamente, eu vou discordar completamente dele, porque apesar da análise sobre o ativo, sobre a empresa ser muito importante, do que adianta isso se entrar um Lula, se entrar um Maduro no Brasil e destruir completamente o país, destruir completamente a capacidade de investimento dessa empresa? Do que adianta você ter analisado a empresa? É uma ótima empresa, mas aí vem um lockdown que proíbe, por exemplo, essa empresa de trabalhar. E daí? Ótima empresa que não pode trabalhar, que não pode produzir, vale quanto? Vale zero. Ele não entende que para essas empresas o risco aumentou muito. Qualquer empresa agora pode ser fechada a qualquer momento. Qualquer empresa agora pode ser impactada porque as pessoas se tornam mais pobres. Hoje, as pessoas estão mais pobres. E se as pessoas não têm dinheiro, como é que elas vão comprar esses produtos e esses serviços das empresas? Será que isso não afeta também o valor dessas empresas? Claro que afeta. Ele está olhando somente a relação direta entre as coisas e ignorando relações indiretas como as que eu acabei de citar. E por sinal, num cenário econômico de inflação em alta e juros em baixa, só restam dois tipos de investimento, que é a perda fixa ou a perda variável. Nada aqui dá dinheiro. Você pode olhar lá o seu índice Ibovespa ou a ação que você investe subindo, mas você está perdendo dinheiro. Eu vou explicar para vocês agora com esse gráfico aqui. Olhem para o real, aqui está vindo desde 2011 para cá, e é o real contra o dólar. O que vem acontecendo com o valor do real? Desabando absurdamente. Aqui em 2011 ele valia 0,64 do dólar e ele está valendo agora 0,17 do dólar. Então todo o seu patrimônio no Brasil, a sua casa, o seu dinheiro na carteira, seu dinheiro no banco, tudo isso perdeu todo esse valor. Você empobreceu muito de lá para cá sem perceber, porque você recebe em real e gasta em real. Então para você um real continua valendo um real, né? Mas se você fizer o seu cálculo de patrimônio numa moeda forte, como o dólar, por exemplo, você vai ver que você está se tornando cada dia mais pobre. E aí a pessoa faz o quê para se proteger? Vou para as ações, né? Porque lá nas ações o mercado só sobe, né? O mercado está valorizando, as ações começam a valorizar e eu consigo ganhar dinheiro. Não, você não está ganhando dinheiro, você está
perdendo menos dinheiro. É isso que acontece e você só consegue observar isso pegando aqui o Ibovespa em dólar, tá? Então não pega o Ibovespa em real, pega o Ibovespa em dólar. Vocês viram ali o gráfico do real contra o dólar e aqui está o Ibovespa contra o dólar. Tá aqui o ano de 2020. Por que eu peguei 2020? Porque foi quando a gente teve a crise. O que aconteceu com as ações no Brasil a partir de 2020? Tá aqui o resultado em dólar. Desabaram lá dos 30 mil dólares para 18 mil dólares nesse momento, tá? Chegou a bater aqui embaixo, na mínima, em 12 mil dólares. Então, tá realmente servindo para manter o seu poder de compra? Claro que não. De 30 mil para 18 mil, o seu poder de compra quase que caiu pela metade. Mas você não percebe porque você olha o índice Bovespa em reais. Só que o real está perdendo valor. Você está perdendo dinheiro sem enxergar. A bolsa não serve para proteger o seu capital. E é por isso que eu falo que esse grande investidor aqui, o Luiz Barsi, não está entendendo. Ele acha que as ações são uma boa forma de você enriquecer, só que não. Na verdade, você está perdendo poder de compra, enquanto o Bitcoin serve para isso. O Bitcoin é uma grande reserva de valor justamente por não estar ligado ao real e nem ao dólar, né? O Bitcoin ele não depende dessas outras moedas, ele não é inflacionado. Eu quero pegar agora um trecho da entrevista que eu achei muito importante. Ele fala o seguinte: para mim foram formuladas muitas perguntas, inclusive se um dia eu me arrependi de não ter comprado um determinado papel. Na década de 70, estávamos no pregão e teve um dos grandes acionistas do Itaú que chegou para mim e disse: Barsi, me diz uma coisa, você tem ações do Big Univest? Respondi que não. E ele: você deveria ter. 5 dias depois, o Itaú incorporou o Big Univest. O que ele acaba de confessar aqui sem perceber é extremamente imoral. É informação privilegiada. Ele acaba de falar que tinha contato com acionistas do Itaú que falaram para ele, deram uma dica para ele comprar a ação porque ela teria uma supervalorização. Você aí tem esse tipo de informação privilegiada? Claro que não. Mas ele, como um grande investidor na Bolsa de Valores, consegue ter essa informação. Isso é extremamente imoral, porque ele está manipulando o mercado, né? Ou, no caso, os acionistas do Itaú manipulando o mercado junto a esses grandes investidores. Esses caras enriquecem com essa informação privilegiada, assim como acontece com diversos políticos ao redor do mundo. E aqui, no caso, ele acha ótimo isso, né? Ele adora ações, por quê? Porque ele consegue ter contato com políticos, consegue ter contato com acionistas de empresas e consegue ter informação privilegiada que o pequeno investidor jamais vai ter. E é justamente por isso que ele não gosta de Bitcoin. Ele não vai gostar de criptomoedas porque lá não existe isso. Você pode ter manipulação porque o cara tem muito dinheiro, tem muito Bitcoin, consegue jogar o preço um pouco para cima, um pouco para baixo. Informação privilegiada dessa forma não tem como acontecer no Bitcoin, porque o Bitcoin não tem um centralizador, não tem ali um banco central que vai definir o que vai funcionar, como vai ser a taxa de juros, se vai imprimir mais ou menos Bitcoin. No Bitcoin não existe, o Bitcoin não tem dono, ele é descentralizado e acaba com essa farra aqui dos mais ricos, né, daqueles que são ligados a quem tem o poder na mão. Continuando aqui, ele fala que comprou ações do Banco do Brasil a 50, 60 centavos e que agora recentemente bateu R$ 54, R$ 55, depois caiu com a pandemia para R$ 29. E ele fala aqui que comprando essa ação você não tem risco, porque o Banco do Brasil nunca vai quebrar. Olha a visão ultrapassada. Ele acha realmente que os bancos vão continuar existindo, que a gente vai continuar precisando de bancos como o Banco do Brasil, quando claro que isso não faz sentido. A gente já está deixando de utilizar banco, as pessoas estão migrando para bancos digitais, inclusive, olha a Alter aí, né? A conta digital no seu celular, e vão parar de utilizar bancos antigos, né? Cheio de agências, como é o caso do Banco do Brasil. Em breve vão migrar totalmente para dentro de criptoativos, criptomoedas, e o banco não faz mais nenhum sentido. E aí, quanto vale a ação desse banco, que ele diz que não tem nenhum risco, quando todo mundo migrar para criptomoedas? Zero. E chegamos na grande pergunta, na última pergunta, que é o seguinte: para encerrar, recentemente o Ray Dalio escreveu o que pensa sobre Bitcoin e criptomoedas para pararem de falar em nome dele. O que o Barsi pensa sobre as criptomoedas? E aí vem a bomba. Olha a resposta do senhor de idade. Eu vou responder com apenas uma palavra. Eu nem penso nisso. Nem penso. Porque isso não tem estrutura, não tem significado. É uma criação de alguém que projeta um futuro nebuloso para poder tirar dinheiro das pessoas e enganar aqueles que não têm uma raiz forte
em termos de fundamento. Na realidade, as criptomoedas atraem apenas os jogadores, não atraem os investidores, na minha opinião. Por isso que eu nem penso nelas. Bom, primeira coisa, se o cara nem pensa nelas, ele não estuda o Bitcoin, ele não conhece, ele não pensa nisso, como é que ele vai dar alguma declaração sobre algo que ele desconhece? Então ele é ignorante no assunto e mesmo assim ele faz uma afirmação que infelizmente leva muitas pessoas ao erro. O que ele está falando aqui para as pessoas é o seguinte: compre real, compre ações, invista no Brasil. Será que esse tipo de recomendação é uma recomendação segura para essas pessoas? Será que investir em real, investir em ações no Brasil realmente é algo seguro? Mais seguro do que investir em Bitcoin? Essa é a visão dele. Ele fala aqui que o Bitcoin é projetado para um futuro nebuloso. Não é para o futuro nebuloso, não. É para o presente nebuloso. Em 12 anos, somente 12 anos, nós tivemos as duas maiores crises da história da humanidade. Em 12 anos. Será que a gente não está num presente muito estranho, onde a economia está sofrendo, está sendo destruída devido a essas intervenções econômicas por parte de políticos que não entendem sobre economia, estudaram o keynesianismo e acham que é assim que funciona. Como eu falei para vocês, agora o sistema tem um furo chamado Bitcoin que vai destruir esse próprio sistema. Ele está implodindo o sistema econômico que a gente conhece. Qual é o fundamento de um cenário onde a gente teve duas crises enormes num período de 12 anos? Os fundamentos são realmente ruins. A gente está falando de inflação, a gente está falando de juro zero, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de empobrecimento das classes mais baixas, né? Transferência de recurso de pobre para rico, e as pessoas querem fugir desse sistema. E elas vão para onde? Elas vão para as ações, onde esse tipo de investidor enriquece por ter informação privilegiada, onde os grandes empresários ligados ao Estado também enriquecem, e você fica pobre? Não. Antes você não tinha saída. Mas se você tiver uma saída, você não vai usar essa saída? Claro que vai. E as pessoas pouco a pouco estão entendendo isso e faz com que o mercado todo migre para dentro do Bitcoin, como grandes empresas, Tesla, MicroStrategy, a gente está falando aí da Oracle, que deve entrar em breve, né? Muita gente levantando essa suspeita. Enfim, todo mundo está migrando para a única janela, para a única porta que leva a gente para fora dessa escravidão aí, essa transferência de recurso para a mão de político e de grande investidor e grande empresário ligado ao Estado. Para ele, não. Está tudo normal, problema nenhum, fundamentos estão ótimos, afinal, é ele que está ganhando aí o seu dinheiro, né? Infelizmente para ele e felizmente para a gente, existe o Bitcoin. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre o caso da AB Cripto. Muitos de vocês me cobraram recentemente porque a Bitpreço, que é patrocinadora do canal, é a corretora patrocinadora desse canal, fazia parte da AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoativos ou de Criptomoedas, né? E a AB Cripto recentemente começou a atacar a Binance, falando que a Binance não cumpre aí exigências da CVM, regrinhas estatais aleatórias e deveria ser expulsa do país e tudo mais. Isso vai contra a liberdade individual, a liberdade de escolha da gente, né, dos consumidores, e também contra livre mercado e descentralização. Era uma associação tentando usar o Estado para agredir uma corretora, e vocês sabem que eu sou completamente contrário a isso. E eu entrei em contato com a Bitpreço para entender se eles concordavam com isso, e a resposta deles foi muito legal. Eles eram minoritários dentro da AB Cripto, não tinham poder de veto, poder de voto ali dentro, não estavam de acordo com isso, e hoje sai esse comunicado da Bitpreço, tá? Comunicado Bitpreço AB Cripto. A Bitpreço é um marketplace que conecta dezenas de corretoras nacionais e internacionais, tendo excelentes parcerias comerciais com exchanges como Binance, Mercado Bitcoin e Foxbit. Olha aqui que ela tem relação com todos os envolvidos, né? Mercado Bitcoin e Foxbit são as principais corretoras ligadas à AB Cripto e a Binance era a corretora que estava sendo atacada no caso. Nosso modelo de negócios nos demanda neutralidade, sem a qual não poderíamos bem atender nossos parceiros e clientes. Portanto, para evitar parcialidades, a Bitpreço desfiliou-se da AB Cripto. Então, olha que legal, eles não concordaram com isso e resolveram sair de dentro da associação. E eu defendo muito isso, como eu falei para vocês, eu não concordo com o posicionamento da AB Cripto, como eu sei que a maior parte de vocês também não concorda. E agora falando algo pessoal, opinião do Guilherme, tá? Para mim, se a gente não concorda com algo, a gente tem que boicotar. Tá? Não é proibir, não é chamar o Estado para vir aqui proibir a corretora. Não.
é boicotar empresas que fazem alguma coisa que a gente acha que não é legal. E no caso aqui, eu não estou gostando nem um pouco da posição da Mercado Bitcoin e da Foxbit. Esse posicionamento aí de tentar fazer um cartel, né, proibindo outras corretoras de agirem diferentes, eu sou completamente contrário. Esse mercado deve ser livre. Você pode fazer uma associação de corretoras que tenham regras próprias ali para elas e que sejam positivas para o mercado, e aí o próprio cliente decide. Se eles acharem que essas regras criadas pelas associações são positivas, eles naturalmente vão aderir a essas regras. Mas não tente impor as suas regras para cima dos clientes. Se o cliente preferir para a Binance, por exemplo, ele tem que ser livre para isso. A Binance não tem que ser obrigada a seguir as regras da AB Cripto ou de qualquer outra associação, muito menos sob força estatal aqui, sob ameaça estatal. Isso é um completo absurdo. Então, na minha opinião, a gente tem que boicotar esse tipo de atitude. Se você está no mercado Bitcoin e na Foxbit, pressione essas empresas para saírem, para desistirem de fazer essa violência contra outras corretoras, e se não mudarem, boicotem, migrem para outras empresas, como a própria Bitpreço, no caso aqui, que teve um posicionamento correto. Quem tiver interesse de conhecer a Bitpreço, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, esse é o posicionamento, tá, Guilherme? E também tem aqui o comunicado da própria Bitpreço. Por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.